Olá, muito boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Agora são 18 horas dessa quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, um espaço em que a gente discute as principais notícias e lutas dos trabalhadores. Essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, entidade filiada à CSP com Lutas. A transmissão acontece aqui do estúdio Vito Gianotti, em São José dos Campos. Participe, como de costume, enviando perguntas, suas críticas, seus comentários, porque você ajuda a fazer o nosso programa. Nós estaremos acompanhando as suas opiniões e vamos ler as suas perguntas para os nossos convidados. E agora vamos para os temas que nós vamos abordar no programa de hoje. Vamos discutir a eleição de CIPA nas fábricas. Para isso, vamos receber aqui no estúdio Carlos Alexandre da Silva, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos. Também vamos discutir um pouco sobre a educação e cultura no governo Bolsonaro. Para isso, nós receberemos Ednoel Veiga, que é professor da rede estadual, e José Moraes Barbosa, que é professor, poeta e ambientalista. E para a gente começar o nosso programa de hoje, nesse primeiro bloco, eu recebo aqui o Carlos Alexandre da Silva, que é diretor do sindicato e também membro da Secretaria de Saúde do sindicato. Tudo bem, Xandão? Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite para a família metalúrgica. É uma grande satisfação estar aqui falando com vocês. Deixe sua curtida, mande sua mensagem, compartilha, pois é importante a participação de vocês na construção desse programa. É isso aí, Xandão. Eu vou até aqui conectar no Facebook do sindicato para verificar aqui. Pronto, já estou vendo aqui a imagem. E o pessoal, então, manda pergunta que nós vamos fazer para os nossos convidados. Xandão, inicialmente, nosso tema agora é a CIPA e as eleições que ocorrem nas empresas. Para quem está nos vendo nesse momento e aqueles que vão ver depois, o que é a CIPA e qual que é a importância da CIPA para a organização dos trabalhadores? Pois bem, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? Qual que é o objetivo da CIPA? É garantir que evite acidente no chão de fábrica, claro, e garantir que a saúde e a segurança dos trabalhadores seja priorizada como o maior patrimônio que o trabalhador tem. E é um instrumento de luta e organização no local de trabalho que deve ser utilizado pelos trabalhadores. E como que funciona a eleição de CIPAs? Como que nas empresas o trabalhador elege a CIPA? Como que funciona para o pessoal também sacar um pouco sobre isso? Sim, é importante a gente fazer essa discussão com o pessoal aí do chão de fábrica que se interesse, né? Procure saber o que é a CIPA, por que tem a CIPA, e ela está atribuída na NR5, né? E as empresas, com o número de funcionários que ela tem, determinam o número de candidatos de CIPA, eleito pelos trabalhadores e indicado pela empresa, que muitas vezes são gerentes, supervisores, mas nessa discussão toda a empresa também se aproveita de colocar candidatos dela para disputar o voto do trabalhador, correto? Então, essa é uma questão, qual que é a atuação do cipeiro dentro da fábrica? Tem fábrica que é setorial e tem fábrica que é universal. Essa comissão ela surgiu, Rodrigo, em 1921, né, a pedido da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, e transformou essa determinação legal aqui no Brasil apenas em 1944. Né? Ele tem uma lei, que é a Lei 7.036, né? Que só no final da década de 70, né, que aqui no nosso país, que realmente a CIPA ela se tornou um instrumento de luta dos trabalhadores, né? Tirando do que ela foi criada aqui no Brasil, né, para ser uma ferramenta patronal mesmo, né, para o cipeiro só tomar conta do trabalhador, né, e passou a ser um instrumento de luta, onde os trabalhadores se organizam através da NR5, né, para estar colocando no dia a dia ali outras demandas. E na sua visão, e do sindicato inclusive, qual que é a tarefa dos cipeiros? Você foi cipeiro já, não foi? Eu fui cipeiro por 2 mandatos. Qual que é a atuação do cipeiro? O que ele faz? E o que o sindicato vê como importante
para a atuação dos cipeiros nas empresas? Pois bem, Rodrigo, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque existe uma lei federal, né, em cima da NR5, que além de que ela garante a estabilidade do cipeiro, né? Para quê? A estabilidade é do cipeiro para garantir o emprego? Não, pessoal. A estabilidade de CIPA que vocês dão para o cipeiro eleito é para proteger a sua saúde e segurança no local de trabalho, para denunciar a empresa, denunciar o assédio moral, o ritmo de produção e até mesmo para estar evitando uma morte no local de trabalho, onde dá autonomia para o cipeiro eleito pelos trabalhadores parar a produção em caso de risco de morte ou dano à vida da saúde do trabalhador. A nossa visão, o cipeiro ele tem que ser classista, né? Ele tem que ter lado, né? E nós pedimos, né, orientamos os trabalhadores a votar nesses cipeiros classista, de luta, que tem a responsabilidade com cada trabalhador dentro do chão de fábrica, que além de cumprir as demandas da NR5, ele faça um ponto principal, que nada mais é do que estar ao lado dos trabalhadores nas lutas diárias, né? Porque nós estamos passando um período no nosso país aqui, Rodrigo, muito ataque sobre a classe trabalhadora, né? Veio aí a reforma trabalhista, que veio tirando o direito dos trabalhadores. Estamos em curso aqui uma reforma da Previdência, que vai impactar diretamente a vida de cada trabalhador que está no chão de fábrica, correto? E o papel do cipeiro classista, ele vai estar ao lado do trabalhador, defendendo também o direito dos trabalhadores, né? Dentro e fora do chão de fábrica. Por isso que é importante que o cipeiro seja classista, responsável e use a estabilidade dele pela vida do trabalhador. Então, pelo que eu entendo, o cipeiro não deve ficar focado apenas nas questões de saúde, também deve ajudar a organizar a categoria como um todo para essas lutas do dia a dia, lutas importantes que dizem respeito a ele, não é isso? Sim, Rodrigo. É uma orientação que nós fazemos aí para os trabalhadores, né? Porque as eleições de CIPA é uma eleição mais importante que nós temos na nossa categoria, correto? Então, o cipeiro ele tem que ter atribuição da NR5 e, além do mais, abrir essas discussões com os trabalhadores, porque toda a movimentação que o Congresso ele faz, uma medida provisória que impacta diretamente na vida do trabalhador, o cipeiro ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa informação para estar fazendo essa discussão dentro do chão de fábrica com o conjunto dos trabalhadores. Isso é muito importante. Perfeito. E aqui o Lauro Claudino Nunes, ele fala assim, ó, lembrando, Xandão, que é muito importante os trabalhadores votarem em quem realmente vai lutar pela saúde e bem-estar no chão de fábrica, pois muitas das vezes a empresa lança seus candidatos e estes jamais irão bater de frente com a empresa. Laurão mandando recado. E é isso, Xandão, nós temos algumas eleições que estão para acontecer na região, é isso? Aqui na nossa categoria? Sim, sim. Tivemos, aproveitar o momento aqui também, que no último período aí tivemos várias eleições de CIPA nas fábricas da nossa região. Um exemplo como a Itachi, Hitcraft, Santec, a MWL, Latequer. Né? Nessas fábricas, os trabalhadores elegeram, né, os cipeiros, os candidatos, apoiados pelo sindicato. Né? E o período que está vindo aí também temos eleições de CIPA em fábricas importantes da região. Né? Dia 12/4 temos eleições na Sherry. Dia 17/4, eleições na GM. E no dia 22 e 23, eleições na Embraer Eugênio de Mello. É isso aí, então são eleições que vão rolar. E na GM, inclusive, lá tem uma chapa completa lá de cipeiros, o sindicato apoia, né? Os companheiros lá. Sim. Manda um recado, você que é da GM, lá para o pessoal que está acompanhando o programa, para votar em quem Correto. Luta, né? Pessoal que está acompanhando o programa aí, dia 17, eleições de CIPA da GM. A CIPA da GM é uma CIPA que tem um histórico de luta, uma CIPA reconhecida nacional e internacionalmente, que na década de 50 cumpriu um grande papel dentro da General Motors para a organização do local de trabalho. E dia 17, nós do sindicato estamos apoiando os companheiros de luta, companheiros que têm um histórico de luta com a categoria, companheiros aguerridos. Na Powertrain, por exemplo, Rodrigo, temos o companheiro Parangolé, né, uma grande revelação dentro do chão de fábrica, o número 101, o companheiro alemão, que vem com histórico fantástico dentro da CIPA da GM, um companheiro responsável, aguerrido, o número do alemão é o 102, e o companheiro turco, Turquinho, da Powertrain, ex-diretor do sindicato, um companheiro também comprometido com a categoria, tem uma bagagem muito grande para estar junto com vocês aí na Powertrain.
Na S10, temos o companheiro Rafael, né, que vem aí dando um sangue novo aí dentro da CIPA, um companheiro comprometido com os trabalhadores, um companheiro que está aí para trabalhar em prol do trabalhador, e o número do Rafael é o 308. Companheiro Salgadinho, da S10. Número 304, companheiro também que já vem do histórico de CIPA dentro da S10, um companheiro com uma grande experiência, um companheiro comprometido também com a saúde e segurança do trabalhador. E o companheiro Ricardo, número 306. O companheiro Ricardo já foi vice-presidente da CIPA, cumpriu um grande papel junto com os trabalhadores pela CIPA da GM e sempre ao lado dos trabalhadores. Na estamparia, temos o companheiro André, número 401, ex-presidente de CIPA também, um cara com uma bagagem, uma experiência muito grande na defesa da segurança do trabalhador. No diesel, na fábrica de diesel, o companheiro Luiz Henrique, atual diretor do sindicato, número 206. E na injetora de plástico e manutenção central, o companheiro Agimiro, o Mirão, número 603, também com uma bagagem muito grande sobre a questão de CIPA. E na GM é importante, porque a eleição da GM, como você perguntou, é setorial, ela não é universal. É por isso que você menciona o candidato Exatamente, e o setor, né? Exatamente, que na Powertrain são 3 candidatos, então o trabalhador ele vota em 3 candidatos. Na S10, cada trabalhador vota em 3 candidatos. Diferente já da estamparia, que é um voto por trabalhador, assim como no diesel e na injetora e manutenção central. Esses são os candidatos apoiados pelo sindicato, companheiros de luta, companheiros aguerridos, que vão estar lado a lado com os trabalhadores no chão de fábrica, cumprindo a determinação da NR5 e, além disso, defendendo os direitos dos trabalhadores, porque os direitos dos trabalhadores se conquistam através da luta, e aqui estão os companheiros apresentados pelo sindicato para as eleições da GM 2019 na CIPA. Pode confiar, pode acreditar, muito cuidado aí com fake news. É importante ressaltar esse programa, viu, Rodrigo? É um programa independente, dinâmico, que leva informação para a família metalúrgica, correto? Contrapõe aí os fake news, esses jornais, as grandes mídias de circulação, que tem um lado, e não é o lado do trabalhador. A gente tem que deixar bem claro isso daí, ela cumpre um papel. E aqui, deixamos um recado. Compartilhe a página, acompanhe, pois essa é a ferramenta da família metalúrgica aqui da nossa região. Bacana, está aqui o Heller Gonçalves, que é o presidente do sindicato, parabenizando. Parabéns, Xandão, muito boa a sua entrevista. Xandão, estamos encerrando esse primeiro bloco. Tem algo mais a dizer? Sim, eu gostaria de deixar meus agradecimentos pela oportunidade. Parabéns ao Rodrigo, parabéns a toda a equipe pelo excelente trabalho. O sindicato acreditar nesse projeto, tocar esse projeto, é muito importante para a classe operária brasileira, pois nós estamos aqui numa nova gestão de governo, um governo totalmente contra os direitos dos trabalhadores, que vem atacando diariamente os direitos dos trabalhadores, assim como fez o governo Temer, o governo do PT, e esse governo Bolsonaro também vem atacando os direitos dos trabalhadores. Temos em curso a reforma da Previdência, temos abaixo-assinados diversas fábricas das regiões, nas subsedes, então o trabalhador participar através do abaixo-assinado e, mais importante, participar das mobilizações, está atendendo os chamados, está participando aí das mobilizações, pois é importante. E aqui é o canal, essa é a ferramenta que abre a discussão com o trabalhador e tem um lado. Aqui nosso lado é o lado da classe operária brasileira. Isso aí, Xandão, obrigado. Queria te agradecer pela presença aqui no programa Em Movimento. E no próximo bloco vamos discutir a educação no governo Bolsonaro. Para conversar com a gente, receberemos o professor da Rede Estadual de Ensino, Ednoel Veiga. É daqui a pouco, após o nosso intervalo.
E agora são 18 horas e 16 minutos. Nós voltamos com o programa Em Movimento, que você acompanha toda quinta-feira. E você que acessou o link um pouco mais tarde e nos acompanha mais cedo, note que a partir de hoje o nosso programa está em novo horário. Agora, sempre às 18 horas. Então, você que antes acompanhava o nosso programa às 19 horas, habitue-se a assisti-lo às 18 horas. E nesse segundo bloco, nós vamos voltar a falar sobre o governo Bolsonaro, que acaba de completar 100 dias. Mas vamos focar na educação. E nesse momento eu recebo, com muito prazer aqui, o professor Edinoel Veiga. Tudo bem, Edinoel? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, Rodrigo, obrigado a todos aí pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a você pela presença. E, Edinoel, para a gente começar a falar um pouco desse setor aí, da educação, que é tão importante para o nosso país, né? Sem dúvida. Nesse governo que completou 100 dias essa semana, como você vê a atuação do Ministério da Educação, cujo titular, né, Ricardo Vélez, foi trocado na terça-feira, dia 9 dessa semana, após uma série de turbulências, polêmicas, todo um imbróglio? Como você avalia o papel aí do Ministério, né, e essa política e esse segmento tão importante no governo Bolsonaro até agora? Então, a gente tem acompanhado com bastante preocupação, né? O novo ministro Weintraub, ele segue a mesma linha do antigo ministro, né, do Vélez. Eles têm um discurso que nos causa bastante espanto, né? Que é a luta contra o marxismo cultural, a luta contra a doutrinação dos professores dentro da escola. E isso nos causa bastante perplexidade, né? A educação com tantos problemas, a gente tem hoje nas escolas pelo Brasil falta de equipamentos, professores com salários defasados, alunos que não têm merenda, prédios precários, né? E o governo se porta como nos faz lembrar Dom Quixote, né? Combatendo moinhos de vento, né? Como se existisse mesmo um comunismo, existisse o perigo de uma revolução comunista a qualquer momento, né? A gente fica realmente bastante perplexo e acha incrível, né, que existe esse tipo de pensamento dentro de uma pasta tão importante, né, e tão fundamental e tão estratégica para o desenvolvimento do país, né? Inclusive o ex-ministro, né, Ricardo Vélez, que foi demitido aí depois de pedidos de vários segmentos, né, que não mais aguentavam mais o Ricardo Vélez, ele chegou a pronunciar, declarar, né, em consonância, né, junto com o presidente Bolsonaro e também o chanceler Ernesto Araújo, que ele defendeu de que os livros escolares, inclusive, desprezassem que houve um golpe militar, né, em 64, né? Exato. O que você achou desse absurdo? Exato. Também? Então, nós temos um desrespeito com a história muito grande, né? A história, ela tem que ser baseada em fatos, ela tem que ser baseada em documentos, ela tem que ser baseada em evidências. A história, ela não pode seguir o gosto, né? Tem muita gente que gostaria que a história fosse contada de uma outra maneira, de uma maneira que satisfizesse os anseios, né, de uma determinada categoria ou de uma determinada classe, mas nós não podemos fazer esse tipo de falsificação, não é? Se fosse o caso da gente contar a história ao nosso bel prazer, não precisaria de você estudar história, não precisaria de ter tanta metodologia e tanto cuidado, né, que os historiadores têm para fazer o levantamento, para escrever os livros, né? A metodologia científica. Uma declaração dessa, ela só demonstra a ignorância que a pessoa tem com relação ao que é a ciência, o que é a escola, o que é o ensino, o que é o estudo, não é? E a gente fica realmente abismado com a falta de seriedade, né, de alguém que, ocupando um cargo importante para o país, é capaz de fazer uma declaração como essa, né? E a gente fica ainda mais perplexo de ver que muita gente recebe isso com naturalidade e fala, olha, poxa,
Que bacana que ele pensa assim. Realmente é muito frustrante, né? A gente Coloca fica aí, decepcionado demais. André, umas imagens aí do Ricardo Vélez aí, pro pessoal saber que acabou sendo demitido. Esse é o Ricardo Vélez que acabou, como disse aqui o Ed Noel, que proferiu essas pérolas junto com esse governo que realmente, nesse aspecto, está querendo rasgar a história, não é isso? Querendo rasgar a história, né? A gente acha lamentável essa postura do governo. Mas, enfim, eu tive contato, não é, com o guru do Vélez, o guru do Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, ele se auto-intitula filósofo, né? Eu sou professor de filosofia, e a gente, enquanto professor de filosofia, tem que ler alguma coisa, tem que estudar alguma coisa da área de filosofia. E o Olavo de Carvalho é muito contraditório, olha ele aí. Tem o Olavo de Carvalho ele é muito contraditório, né, nas coisas que ele diz, ele não tem muito compromisso com a ciência, né, ele não tem muito compromisso com a história também. E, infelizmente, essas pessoas, elas levam o que o Olavo de Carvalho fala muito a sério. É a primeira vez que eu ouvi o Olavo de Carvalho, eu achei, sinceramente, que se tratava de um humorista. Eu dei muita risada, eu achei que não passava de ironia tudo que ele falava. E aí depois, quando eu percebi que tinha gente que levava ele a sério, olha, eu entrei em estado de choque, né? Eu falei assim, não é possível que as pessoas considerem, e depois, hoje, vendo a influência que ele tem no governo, a influência que ele tem sobre o presidente da República e sobre uma legião de pessoas, a gente fica pensando, onde é que nós fomos parar, né? É simplesmente absurdo. Assim, se isso não envolvesse a vida de muitas pessoas, né, porque as políticas governamentais, elas acabam prejudicando a maneira como a educação está sendo tratada, né, ela vai servir para destruir o sonho, o emprego, a vida de muita gente. E isso é uma tragédia. Mas se não fosse uma tragédia, seria uma comédia, né? Porque a gente vê a maneira como as coisas estão sendo levadas, não parece que é sério, né? Cada dia você ouve uma coisa mais absurda vindo do governo todo dia, né? E é um momento assim surreal. Os historiadores, eu fico com dó, né? Porque a gente vê todos os ataques que estão sendo feitos à história de uma maneira geral, aos livros de história, ao trabalho dos historiadores, aos professores de história, né? A gente tem a BNCC e que o governo vai tocar para frente, aí implementar, que vai tirar a história, filosofia, sociologia, vão virar todas matérias opcionais, optativas, né? Como que eles vão explicar isso no futuro? O que está acontecendo no nosso país agora? Como é que eles vão explicar isso que as pessoas deixaram de considerar o que os livros de história dizem, deixaram de considerar o que a ciência diz, deixaram de considerar aquilo que eles aprenderam no seu dia a dia e passaram a considerar o que um charlatão fala como verdade e tomaram isso como verdade absoluta e seguem. Né? Dada a Virgínia, né? E fora do país, né? Nos Estados Unidos, ele tá lá. Pois é. Mas, Ed Noel, e a propósito, né? O que esperar da gestão do novo ministro, né? Que é o Abraham Van Traub, né? Que teve sua carreira mais focada até hoje no mercado financeiro e que também, como você disse, é uma indicação desse tal autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho. Mas antes de você responder, eu quero que você veja aí um vídeo que é do novo ministro, esse Abraham Van Traub, tem um nome todo complicado para se pronunciar, mas o vídeo ele elucida um pouco dessa paranoia, dessa coisa maluca, dessa visão que eles têm. Passa um pouquinho, André, para nós. Os comunistas estão no topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. E aí, Noel? Quer dizer então que Você os comunistas... pensou, os comunistas donos das grandes empresas e tudo mais? Olha, então, eu sou comunista, né? Eu sou comunista. O que a gente quer são os meios de produção do povo. Porque o Marx ele ensina o seguinte, quem produz a riqueza é o trabalhador. O trabalhador ele vai lá na máquina, ele que pega, ele faz a riqueza acontecer. Mas a riqueza ela é apropriada pelo dono da máquina. Então, o dono da máquina tinha que ser o trabalhador, não o
o capitalista, né? Não o capitalista. Por quê? Porque a produção é uma ação da sociedade, é uma ação das pessoas. A produção é uma coisa coletiva. Então, a apropriação da produção, a apropriação da riqueza, ela tinha que ser uma coisa coletiva também. Então, se os empresários fossem comunistas, nós não teríamos o capitalismo mais, porque a produção seria social, né? A apropriação da produção seria social, né? Então, eu sinto muito, ele não sabe do que está falando. E ele é só o ministro da Educação, né? Ele não participou das aulas de história, ele não participou das aulas de filosofia. Ele pode ser muito bom na área econômica, né? Mas ele realmente não sabe nada do que ele está falando. É lamentável a gente chegar num ponto desse, né? É lamentável. E eu falo isso assim, com muito pesar, né? Com muito pesar, porque o que vai acontecer conosco? Evidentemente, existe um projeto de Estado mínimo, de privatização dos serviços do Estado, né? Saúde, educação, enfim, acabar com a área social, né? Nós estamos até 2036 com tudo congelado, os investimentos e tal. O governo não pode aumentar investimentos nessa área. E agora entra um cara que é economista, que é especialista em mercado para cuidar da educação. Ora, bolas, o que ele vai fazer é simplesmente aprofundar mais as dificuldades que nós temos para provar que o Estado realmente não presta um bom serviço para a população e vai convencer a privatizar, a implementar um programa onde o trabalhador, se quiser colocar o seu filho na escola, vai ter que pagar, né? Esse que é o objetivo, assim, que a gente consegue vislumbrar, é realmente um desmonte total da educação e se nós, trabalhadores, né, do setor da educação e os trabalhadores em geral, nós não começarmos a nos mobilizar para atrapalhar os planos do Bolsonaro, atrapalhar os planos dos seus ministros de implementarem a reforma da Previdência ou a contra-reforma da Previdência, que vai ser altamente lesiva aos trabalhadores, e também esses planos absurdos para a educação que eles pretendem fazer, nós realmente vamos ter tempos muito difíceis. Então é muito necessário que a classe trabalhadora, no seu conjunto, comece a fazer grandes mobilizações, porque o futuro da nossa juventude pode estar realmente comprometido. Eles querem jovens que simplesmente obedeçam, jovens que não pensem, jovens que estejam preparados para produzir de uma maneira bem barata para o empresariado, né? Que seja mão de obra barata e descartável, né? E nós não podemos concordar com isso. Nós temos que valorizar a pessoa humana, nós temos que valorizar os nossos jovens, nós temos que investir na nossa juventude, nós temos que investir em educação pública de qualidade, né? Para que realmente o Brasil possa ter chances de melhorar a sua condição, né? A condição que se encontra hoje. Mas olha, com certeza isso não interessa ao atual governo, né? Aliás, já faz algum tempo que não interessa aos governos, né? De uma maneira geral, porque os governos, eles servem a um propósito da burguesia. O propósito da burguesia é explorar a classe trabalhadora o máximo que puder. E se você tiver uma classe trabalhadora consciente, uma classe trabalhadora crítica, fica mais difícil de você atingir altos lucros e explorar ao máximo, como a burguesia quer, infelizmente. É isso então, Ednoel. E antes da gente encerrar esse bloco, Ednoel, eu queria que você também abordasse, você que é professor da rede estadual, Sim. Não é isso? Um pouco da gestão de João Dória, governador tucano, que governa também há 100 dias aqui no nosso estado. O que você já está avaliando? Claro que o PSDB está há mais de 2 décadas aqui comandando. Como que também se avalia que está a educação no estado de São Paulo? Então, o PSDB, ele criou algumas ilhas de excelência no estado, né? Então, você tem escolas que têm um tratamento diferenciado, são escolas que recebem verbas, que têm um tratamento melhor, vamos dizer assim. Essas escolas são mostradas como espelho da educação em São Paulo. Olha, a educação em São Paulo funciona assim. Em menos de 1% das escolas, eu não tenho exatamente os números, mas é uma minoria de escolas, né, que tem esse tratamento. As demais estão com falta de professores, falta de material pedagógico, as instalações são precárias, né? Enfim, uma situação muito ruim diante daquilo que o governo sempre falou, que São Paulo tinha índices maravilhosos e tal.
O governo Dória entrou e nada mudou, né? A gente continua tendo as dificuldades que teve, e teve um pequeno aprofundamento, vamos dizer assim, né? Porque eles tiveram um problema na transição, então muito material deixou de ser enviado às escolas, né? A gente está tendo aí problemas que eles tiveram com licitação e uma série de coisas, então esse começo do governo Dória ainda teve uma piora nas condições da escola, mas se deve a esses problemas administrativos. Me parece que o Dória, ele tem, o João Dória, ele tem ainda um agravante com relação aos governos anteriores. Ele é menos dado ao diálogo ainda do que os governos que o antecederam, né? A gente teve, eu sou coordenador da Associação de Professores de Filosofia aqui de São José dos Campos. E hoje era um dia da gente fazer reunião, e nos dias de reunião, geralmente, a gente conseguia ser dispensado do trabalho, né? Porque era um direito que nós adquirimos de fazer discussão sobre a área de filosofia. Então o secretário fez de conta que não recebeu o nosso pedido. Ele fingiu que não recebeu. Então, quer dizer, é um mau indício, né? É um indício que pela frente nós vamos ter mais dificuldades ainda do que nós tínhamos anteriormente para discutir os problemas da educação, para conversar com o secretário, para conversar com o governador. Então a gente imagina o seguinte: se de um lado a gente vai ter toda essa dificuldade para conversar, por outro lado é bom, porque os professores vão de repente verificar que somente a união dos professores para fazer um grande movimento, para questionar esse governo, para mostrar para a população o quanto que esse governo tem sido negligente com a educação, o quanto que os professores estão sobrecarregados, o quanto que os professores têm adoecido por causa das más condições de trabalho, por causa de todo... enfim, né? Hoje o professor ele é tratado como se fosse um pária na sociedade. Tudo culpa do professor. O professor é doutrinador, o professor falta muito, o professor não dá a aula que deveria, o professor não ensina direito, é tudo culpa do professor, né? E as pessoas não veem que hoje a educação vem cortando gradativamente os investimentos. O professor, em média, já faz uns 4 anos que não tem nenhum reajuste salarial, e a gente vê, né, tem reajuste assim, 2%, 1%, né, a gente vê a inflação aí 4%, 5% ao ano oficial, né? Porque se você vai no mercado, a inflação não é essa não. É muito maior. Mas o fato é que, e as pessoas não veem, né, que o professor está cada vez tendo que aumentar mais a sua carga horária para manter um salário que dê para ele compor a sua renda, para pagar seus compromissos e tudo mais. Isso está levando o professor ao adoecimento, está levando a uma precarização das aulas, né? Os alunos também têm percebido que a qualidade da aula vem caindo, falta material, falta tudo, enfim, né? Nós temos visto que é necessário que a classe trabalhadora da educação, né, os professores, eles se unam e denunciem isso para a sociedade. Talvez o fato do atual governador ser tão ríspido, pelo menos tem se mostrado, tão intransigente no trato, né? Ele tem se mostrado dessa forma, acaba empurrando os professores para fazer um grande movimento aí, denunciar todo esse descaso que tem havido com a educação já de muito tempo, e agora me parece que vai aprofundar um pouco mais, né, com esse governo. É isso. Edinel, eu queria te agradecer pela presença mais uma vez no nosso prazer, programa. Viu? Muito Foi um obrigado. prazer. Quer dizermos alguma coisa para os nossos internautas? Fique à vontade. Olha, acompanhe o que está acontecendo dentro da escola, viu? A gente, muitas vezes dentro da escola, a gente se sente um pouco só, né? Os alunos, muitas vezes eles veem os problemas que tem dentro da escola, mas acabam achando que é assim mesmo. A gente precisa de que os pais, de que a comunidade escolar participe ativamente da vida dentro da escola, que se informe o que está acontecendo, que converse com os professores. A gente precisa do apoio de toda a comunidade, de toda a classe trabalhadora, né, para a gente realmente ter uma educação de qualidade, uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. É isso aí. Queria agradecer então o Edinel pela presença no nosso programa de hoje. Volte sempre. Gente, e é isso. No próximo bloco, nós vamos receber aqui José Moraes Barbosa, o poeta Moraes, como é conhecido.
e vamos falar sobre a questão cultural, sobre a gestão Bolsonaro. É bem rápido, já voltamos. Você já ouviu falar sobre o rombo da Previdência? Botar num plano a reforma da Previdência, nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Pois não passa de fake news. Isso mesmo, não existe nenhum rombo da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social. Além das contribuições de patrões e empregados, ela é financiada por outras contribuições, como o PIS e a COFINS. Em todos esses anos, não teve rombo. Ao contrário, sobrou dinheiro e o problema é que esse dinheiro tem sido desviado. Parte dele vai para pagar a dívida pública aos banqueiros, como é o caso da chamada DRU, a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que tira 30% do orçamento da Seguridade e dá aos banqueiros. Não temos um rombo, temos um roubo. Sabe por que dizem que existe esse rombo? Porque querem desviar ainda mais dinheiro das nossas aposentadorias para pagar a dívida aos banqueiros, que hoje já leva quase metade do orçamento do governo. Na cúpula das Forças Armadas também tem muitos marajás. Mais de 700 altos oficiais ganham mais de R$33 mil por mês. Não caia em fake news. Diga não à reforma da Previdência. Entre nessa luta. É necessário construir uma greve geral. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Estamos de volta com o programa Em Movimento, sempre às quintas-feiras e agora em novo horário, às 18 horas. Fique ligado, sempre agora nesse novo horário que nós, a partir de hoje, vamos executar. É isso aqui, o pessoal pela internet está dando a sua contribuição. Danta Sobrinho, saudando aqui a participação do Edi Noel, que acabou de falar aqui no nosso programa, dizendo que foi muito explicativo e bem esclarecedor as respostas. E ele diz, diga não à privatização da educação. A Cleusa Trindade, também professora aqui da rede estadual. Os professores categoria O, eu acho que deve ser isso mesmo, estão sem receber os salários. O governo Bolsodória são inimigos da educação. O governo Bolsonaro e o de João Dória. E nesse último bloco, nós vamos falar um pouco da cultura sobre o governo Jair Bolsonaro. E para isso, eu recebo José Moraes Barbosa, que é professor, poeta e ambientalista. Moraes, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite e estamos aí para debater ideias. É muito importante que isso ocorra na atual conjuntura. Afinal de contas, nós vivemos momentos obscuros, né? Então a gente precisa debater ideias com o público para dispersar esse momento negativo, né, que vem abatendo a população e, evidentemente, converter isso em senso crítico, né, porque nós estamos vivendo uma sociedade sem o senso crítico, né, o que eu chamo de a hegemonia da boçalidade. Parece que é um projeto político que não se restringe apenas ao Brasil, mas a todo mundo, né, ou seja, um projeto político no qual se procura justamente descaracterizar a política como um instrumento de transformação da sociedade. E isso, para mim, é algo extremamente perigoso e nocivo, né? Porque as pessoas não tomam a dimensão de que, ao não debater a política, ao não discutir a política, ao não problematizar a política, elas ficam extremamente suscetíveis, correto? Ficam vulneráveis, como vem acontecendo. Então, esse projeto, ele se enfronhou na sociedade, né? E nós estamos colhendo os frutos profundamente negativos, né?
E de modo que cabe a nós, que somos um pouquinho mais conscientes, menos alienados, vamos assim dizer, estimular a reflexão. E, afinal de contas, é o que temos e é o que podemos, afinal de contas, fazer para que essa sociedade adquira esse senso crítico e passe justamente a hostilizar essa boçalidade que vem se multiplicando em todos os segmentos da sociedade brasileira e internacional, né? Já visto aí que nós temos horrorosos líderes políticos, vídeo exemplo do Trump, Netanyahu, né? May, entre outros, né? Então, de um modo geral, nós estamos vivendo um momento político muito ruim, né? Muito ruim, aqui na América Latina, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos então nem se fala. É um momento muito complicado e profundamente preocupante, né? Como professor que sou, eu tenho sentido isso, né, por parte, inclusive, dessa geração que tem sido domesticada justamente a ter uma leitura profundamente negativa da política, né? E eu penso que é necessário que as pessoas mudem esse pensamento. É porque eu sou... E o presidente, só te tocando um minutinho, Pois não. ele acabou de, essa semana, declarar que ele quer que os jovens esqueçam a política, né? Que não aprendam, que pensem em outra coisa que não a política, para você ver como que estão as coisas. Justamente, mas ele faz parte dessa hegemonia da boçalidade, né? Da idiotização da sociedade, né? E a política é tão necessária como o arroz e o feijão que ingerimos e o ar que respiramos. E o sexo que fazemos para nós nos reproduzirmos, não é isso? Claro, entre outros, e evidentemente. sentimos prazer também pela vida. A política é fundamental, ela é condição sine qua non. Mas não é justamente isso que, em nível mundial, se preconiza, né? Esse projeto, o globalizado neoliberal, ele acabou inserindo na sociedade, né, células malignas, como, por exemplo, o individualismo, né, o utilitarismo, o consumismo em larga escala, né? Então a gente observa que em todas as classes sociais esses componentes se fazem muito presentes, né? Então isso prejudicou enormemente essa ideia de que a política ela é um cordão umbilical, ela faz justamente as conexões, as interfaces, né? Justamente para ampliar, vamos assim dizer, a leitura, né, das contradições que caracterizam a existência humana, né? Na sua relação com o trabalho, na sua relação com o meio, na sua relação com a cultura, com a linguagem, assim por diante. Então, eu, como professor atualmente, sinto uma enorme dificuldade de manter essa relação de diálogo com essa geração, até porque ela também é vítima, né, de uma linguagem teledigital que é justamente condicionada, que é mercantilizada para esses fins, né, para idiotizá-los, para imbecilizá-los, né? Então, eles não têm esse nível de compreensão. São poucos que conseguem fazer essa leitura dialética do uso dessa tecnologia, né? Porque a tecnologia em si, ela não tem vontade própria, né? Mas ela é instrumentalizada por um sistema e de uma forma muito inteligente, muito perspicaz, né? E essa geração tem exceções, mas são exceções. Ela não consegue se aperceber disso. Então, ela acaba sendo envolvida, acaba sendo engolida, não é verdade, por esses meios teledigitais, altamente mercantilizados, né, que não propiciam a essa geração uma leitura crítica da sua sociedade e acabam se transformando em vítima desse processo, né? Ou seja, sofre uma chantagem teledigital, né, e não tem compreensão do modo como isso é trabalhado, né? Então é motivo de muita preocupação. Eu estava comentando há poucos dias atrás que numa aula, para um cursinho, o pessoal está se preparando para fazer vestibular, eu estava comentando sobre Renascimento. Citei Nicolau Copérnico, citei Galileu Galilei, Kepler, né, Newton, e um aluno me interpelou na aula, dizendo: olha, professor, isso tudo é bobagem que você está falando, a Terra é plana. Né? E eu fiquei, cara, num estado, eu confesso a você, a vontade que eu tive, porque eu sou calvo, tenho poucos cabelos sobre a cabeça, mas o sangue subiu. E aí, sabe o que eu fiz, rapaz? Eu estava com uma apostila grossa, né? Eu chutei a apostila, cara. Bateu na parede, foi aquele barulhão, uma sala com 150 alunos, eles ficaram assustados. Aí eu realmente fiquei muito assim, eu diria, irritado com aquilo e falei: olha, realmente, tudo que está aqui não serve para nada. Aliás, tudo que eu estou falando aqui para vocês não serve para nada. Inclusive, Nicolau Copérnico é um imbecil, não é? O Newton é outro imbecil, Galileu, então, não se fala, Kepler, né? Aí eu me ative também aos mais recentes, o Planck, né? Einstein. Falei: esses caras criaram, olha, porcaria, tudo é lixo. Né? Aí no final das contas, quando eu termino a aula, que eles perceberam que eu fiquei muito exaltado por aquele silêncio, né? Aí o menino, um garoto já de 17 anos,
se preparando para fazer o vestibular, vem pedir desculpa. Eu falei, não te desculpo não, você vai estudar, rapaz. Você precisa ler. Porque isso aqui é ciência. Eu não estou inventando, não estou tirando as coisas da minha cabeça. Tudo que foi programado para a aula é baseado, é fundamentado em experiências, em métodos, metodologias. Quer dizer, as coisas não surgem, não brotam do nada, não é? Então ele ficou muito assim, assustado com a minha reação. Mas eu comento sempre, às vezes é preciso estabelecer um tratamento de choque. Claro. Porque é muita bobagem que a gente está ouvindo e as famílias reproduzem isso, os meios de comunicação reproduzem isso. Me compreende? Então está havendo uma lavagem cerebral de tal modo a desqualificar a ciência. Mas sobre a ciência, inclusive, que você mencionou, esse governo parece que também é muito pouco afeito à ciência, porque os terraplanistas, que hoje até no Netflix tem um documentário que fala sobre isso, e é interessante como que eles refutam a ciência sempre que podem. Você imagina, a gente está vivo para ver isso. Eu comento, pô, eu tenho 57, vou fazer 58 anos, quer dizer, eu estou vivo para ver essa bobagem, rapaz. É um negócio impressionante. E aí teve gente, porque como isso está circulando a todo momento, alguns alunos, professor, só explica para a gente, né, a teoria terraplanista. Eu falei, ótimo, eu vou ser bem didático. Eu peguei uma tigela na cozinha lá do cursinho, falei, ó, o fundo é plano e a água só não se esvai porque é cercada de montanhas. É assim que eles pensam. Quer dizer, então não leve em consideração os eclipses, não leve em consideração as imagens de satélites, certo? Não leve em consideração algo comprovado. Eu fico imaginando os terraplanistas observando essa última imagem do buraco negro. Sim, né? Eu falei, isso deve ser uma ilusão de ótica, porque eles alegam, não, essa esfericidade da Terra é uma ilusão de ótica. Né? Então, chegar em pleno século XXI com essas ideias, sabe, é o cúmulo da cretinice, entendeu? É inadmissível. Eu acho que nós que somos formadores de opinião e que, como eu disse, temos um pouquinho mais de consciência, nós temos que alfinetar esses meninos, nós temos que chamar a atenção desses meninos, porque eles estão reproduzindo isso com, sabe, uma tranquilidade, me compreende? Ignorando o conhecimento, ignorando a história, sabe? E não pode ser por aí, né? Então, eu creio que a minha grande preocupação, Rodrigo, é a seguinte, é que a sociedade está tão desmantelada, politicamente falando, que eu fico às vezes duvidando se ela tem, sabe, oxigênio suficiente para reagir. Sabe? Na mesma proporção e intensidade que toda essa bobagem está sendo produzida. Essa é a minha preocupação, porque são anos e anos de desmonte. Você me compreende? A gente está vivendo um problema sério que São José, que é a questão da Embraer, rapaz. Era para a sociedade estar assustada, era para a sociedade estar impactada. Porque é público e notório. É uma doação, né? Público e notório que a Embraer vai ser extinta. Ou senão vai ser uma extensãozinha, entendeu? Da Boeing, acabou. Isso vai afetar diretamente a sobrevivência dessa cidade. Você me compreende? E eu não consigo enxergar uma reação na mesma proporção e intensidade do projeto que está aí. Você me compreende? Isso me assusta. Como professor, como poeta, como ambientalista. Sabe? Uma dificuldade, como ciclista, né? Uma dificuldade de trabalhar essas questões, né? Ô, Moraes, nós temos agora sobre educação, a gente falou um pouco sobre isso no último bloco, né? Mas para a gente também abordar e você colocar. Então, para você aí, o futuro é muito tenebroso. Sim. Que a troca de um pelo outro, o Ricardo Vélez, que acabou saindo e entrou esse Abraham Weintraub aí, são dois súditos aí do Olavo de Carvalho. Sim, aí, são os olavistas, né? Olavistas. Não, terríveis, né? Terríveis. O que você está achando aí? Não, é tenebroso, é assustador, é sinistro, o quadro é sinistro, não é? Porque esse último, inclusive, não tem nenhuma afinidade com a educação. Não. Envolvido com o setor econômico, consultor econômico, né? Trabalhou durante muitos anos no mercado financeiro. Quer dizer, o que uma pessoa como essa pode contribuir para a educação? Ele não tem pré-requisito nenhum, entendeu? Para contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da educação, né? Essa figura extremamente escrota, desculpe a expressão, mas Fique à vontade. Aliás, tem vários, né, escrotos por aí afora. Não, tá Esse é um deles, né? Então, você veja, isso é temerário, não é verdade? Porque qual é a perspectiva que nós temos, entendeu, com uma figura como essa? Com o Vélez já era um terror, já era algo assustador, era um filme de terror, vamos assim dizer. Agora, esse, então, pior ainda. Você me compreende? Então, o prognóstico que eu faço politicamente é o pior possível.
né? E o mais interessante é que, e isso me preocupa, é que a sociedade, de um modo geral, ela está desprovida dessa criticidade para fazer esse tipo de análise. Ela não tem subsídio para isso. Os meios de comunicação também não contribuem para isso. O próprio sistema educacional, né, que também foi desmontado, essa que é a grande verdade, né? Então você fica sem chão, me compreende? E isso me assusta, porque, afinal de contas, isso só vem se agravando. Você pega, por exemplo, não só essa figura escrota, mas você pega, por exemplo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Você viu a última declaração dela? Não, a população de rua não passa fome porque tem mangueira. Sim. Pô, isso é brincadeira. E agora, recentemente, liberou para o uso, mais ainda do que já é, o agrotóxico. Mas por conta do quê? Do agronegócio, que é tóxico, extremamente tóxico para a sociedade, né? Mas você veja, a imprensa, a mídia faz uma mega propaganda, né? A Damares Alves, que é a coisa mais nociva, mais bizonha do que a Damares Alves. Quer dizer, então você pega o conjunto da obra, é muito ruim. Muito ruim, né? Sobre É nefasto. esse conjunto, eu vou te interromper um minutinho para pedir para o André colocar uma frase para você avaliar. Agora, de educação para cultura. Essas frases, rapaz, eu vou te contar, elas me matam. Fica viu, tranquilo, cara? se precisar dar uma batida aqui na mesa, fica à vontade, porque ó, esse daqui é ridículo. o ministro ridículo. Osmar Terra. Certo. Esse que é o ministro da Cidadania. Que né? acaba englobando Sim, também a agora área cultural, a né? cultura. Sim, sim. Então, olha o que ele disse aí quando assumiu. De cultura, quando Sim. foi perguntado do que ele sabia sobre cultura, ele respondeu dando risada. Só toco berimbau, diz ministro que chefiará a cultura sob o governo Bolsonaro. O que pode dizer? O que se podemos pode esperar, né? O que se pode esperar de uma figura escrota, como diria o saudoso Nelson Rodrigues, né? Um cretino fundamental. Você é um cretino fundamental, não é? Aliás, você sabe também quanto eu, que os cortes estão sendo feitos no orçamento, principalmente para esses setores, né? Sim, educação, saúde, cultura então, né? Porque a cultura sempre foi observada como um penduricalho. Não sabe para que serve cultura? Aí entra a questão utilitarista, né? Para que serve cultura? Né? Para que servem as linguagens? Para que serve a música? Para que serve o teatro? Porque esse governo trata o artista como se ele fosse um vagabundo, um mau caráter, um chupim do Estado. Né? Inclusive agora ele está reduzindo até os recursos para a Lei Rouanet. Sim. Então muitos museus vão fechar, bienais não serão realizadas, pessoas, trabalhadores, profissionais que sobrevivem dessa área perderão seus empregos. Quer dizer, então você nota que não há políticas públicas para absolutamente nada, a não ser políticas para entender interesses de grandes grupos privados. Isso sim. Né? Mas, afora isso, a gente observa que não há nenhuma perspectiva. Né? Então, nesse momento, a classe artística ela vai ter que se mobilizar. Ela vai ter que ir para a rua. Ela vai ter que compartilhar isso com a sociedade. Ela vai ter que chamar a sociedade, né, na verdade, para ter uma dimensão do quão essa política de cortes vai afetar diretamente, né, aqueles que trabalham nesse setor, os próprios artistas, que precisam ter o apoio do Estado. Se não tiver o apoio do Estado, como é que esses artistas vão sobreviver? Como é que os museus vão sobreviver? Como é que as salas de cultura, cinema, entre outros, vão sobreviver? Os funcionários que sobrevivem às custas disso, como é que eles vão sobreviver? Quer dizer, então é um quadro obscuro, é um quadro nefasto, né, devastador. Né? E a gente não percebe nenhuma melhoria, né, nenhuma pequena luz no final do túnel. Porque todas as declarações de todos os ministros, que são proselitistas justamente do Olavo de Carvalho, né, são, assim, coisas horrorosas, não é verdade? E, infelizmente, eu tenho a impressão que grande parte da sociedade ainda não se apercebeu disso, embora você deve ter acompanhado as últimas pesquisas da Folha de São Paulo, que é tida justamente, né, como um segmento da imprensa até comunista, né, porque, afinal de contas, segundo o governo, faz oposição, não é verdade? Mas é um fato, há uma insatisfação. Né? Hoje mesmo saiu uma pesquisa sobre porte de armas. A grande maioria é contra. A grande maioria entende que o uso da arma não vai resolver o problema da violência, vai agravar mais ainda a violência. Porque nós vivemos num momento cuja violência, principalmente juvenil, cresce absurdamente. Óbvio, você não oferece condições
de sobrevivência digna. Se você tem investimento na área de educação, na área cultural, para essas periferias completamente desassistidas, inegavelmente você teria índices de criminalidade, não é verdade, de delinquência muito menores. Não tem a menor dúvida disso. Não é? Mas não há essa preocupação. Aliás, a impressão que fica é o seguinte, se matem. Né? São guerras fratricidas, se matem, porque quanto menos houver, menos custo vai ter para o Estado. Essa é a ideia. E a polícia está matando, está executando, essa é a verdade. No Rio de Janeiro tivemos um Essa exemplo aí não, terrível. É avassalador. E aqui em São Paulo, a polícia de São Paulo é extremamente violenta. Né? E ficam muito à vontade, porque a política de Estado é justamente essa, é uma política de Estado, não deixem matar e executem. É isso que está acontecendo. Até porque você há de convir, numa sociedade altamente tecnologizada como a nossa, não só no Brasil como em nível mundial, esse mercado não é um mercado para a maioria, é um mercado para uma minoria. Então, como dizem os sociólogos, né, essa população jovem que não é reaproveitada para o mercado, né, não é mais nem proletariado, é o precariado. Né? São os inempregáveis, porque não serve para absolutamente nada nesse mercado de trabalho extremamente seletivo e exigente. Né? É a população redundante, não é verdade? É o refúgio humano, é a subclasse, é a pessoa economicamente inútil. Né? E é o que a gente está vendo hoje. O tratamento dado para essa geração é esse. Isso me preocupa, né? Porque alguns anos atrás, não que no passado fosse menor, porque tinha problemas, eu sou filho da ditadura e da Guerra Fria, né? Havia muitos problemas. Só que a velocidade dos problemas, o ritmo, é muito maior. Os efeitos são mais catastróficos, são mais cataclísmicos. Por quê? Porque se dá a velocidade da luz. Na minha época de garoto, de jovem, se dava a velocidade do som. Então há uma discrepância nisso muito grande, você pode observar. Então você vai para o mercado de trabalho hoje, o nível de exigência é muito alto, é muito seletivo, não é verdade? Então, essa garotada que está chegando não vai encontrar. Isso não é um problema, às vezes as pessoas dizem, não, isso é um problema, não é um problema brasileiro, é um problema estrutural, é um problema mundial. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Ásia, na América Latina, na África então nem se fala, porque a África sempre foi tratada como o lixo do mundo, né? Um caos total. Né? E esses miseráveis, na verdade, o que eles fazem? Eles procuram uma alternativa nos países ricos. E como é que os países ricos tratam esses miseráveis? Como se fosse escória, lixo. Né? Sendo que no passado, se a gente pega lá o neocolonialismo, no século XIX, para resolver o problema das tensões sociais na Europa, em função da mecanização, seja do campo ou da cidade, o que os países dos governos industrializados fizeram? Incentivaram a imigração. Para onde? Para a África, para a Ásia, para a América. Não é? E agora nós estamos vivendo um problema similar, porém com um verniz um tanto quanto diferente, né? Porque a dinâmica da tecnologia avançou muito. Porém, o que a gente observa? Que uma grande parcela desses miseráveis, né, estão encontrando pela frente o quê? Muros. Né? Então a gente está vivendo um momento, rapaz, extremamente preocupante. E isso me deixa muito assustado, confesso a você. Moraes, agora do mundo, dessas avaliações muito pertinentes que você faz e que o pessoal acompanha com atenção aqui na internet, vamos agora para a questão local aqui. Nosso município, São José dos Campos, que você, além de estar muito antenado, sempre ligado em tudo, mas está aqui enraizado e sempre esteve muito envolvido na política local. Sim. Como que você avalia um pouco dessa gestão já de 2 anos e 3 meses de Felício Ramute aqui na cidade, né? Sim. E algumas das suas grandiosas obras aí, inclusive temos umas imagens aí dessa grande obra aí que é alvo de polêmica, sim, sim. Que é o tal do Arco da Inovação. Da inovação, justamente. Qual a sua avaliação? Que não careta, né? Também, né? Diga de passagem. O que você avalia? Eu acho que esse governo é uma catástrofe para São José dos Campos, né? Aliás, de uns anos para cá, os governos têm sido muito ruins para São José dos Campos, né? E reflete justamente a política, né, nacional e, por que não dizer, mundial, né? O Felício Ramute não é afeito também ao diálogo, né? Aliás, poucos hoje são os políticos que têm essa prática, né? Porque eles entendem o seguinte, ó, fomos eleitos, se fomos eleitos, temos aqui então o direito de fazer o que bem entendemos, porque temos um cheque em branco, ó. Podemos fazer, estamos legitimados, né? Inclusive, essa classe política é muito interessante,
porque ela usa o seguinte termo, né? Eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Eu não sou vereador, eu estou vereador. Não, você é sim, você é prefeito porque você foi eleito. Inclusive, constitucionalmente, você tem que assumir essa condição. Você foi eleito prefeito, você foi eleito legislador, vereador, deputado. Agora tem esse discurso, sabe, esse recurso de linguagem. Eu estou. Não, você não está. Eu já tive 4 reuniões com ele com relação ao Bosque Betânia e eu disse, não, prefeito, o senhor não está. Porque o senhor foi eleito legitimamente. A gente pode até ter divergência, mas o senhor foi eleito, né? Então, é uma catástrofe porque não é feita diálogo, né? Essa questão da ponte, assim como outras questões, são extremamente preocupantes. A questão da ponte, mais especificamente falando, é uma questão que deixa a gente muito preocupado. Primeiro, o município de São José dos Campos é um dos municípios mais poluídos, um dos mais poluídos do Brasil, né? Só para você ter uma noção, segundo um Instituto de São Paulo, Saúde e Sustentabilidade, esse instituto alega que nós estamos respirando 15 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. Material particulado vem de fumaça, fuligem, poeira, tá? Então nós estamos respirando 15 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. Sendo que a Organização Mundial de Saúde estabelece 10. Ou seja, nós estamos respirando 50% a mais. E não é preciso ser um expert no assunto para a gente perceber o quão vem crescendo no município de São José dos Campos, não só no município de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, casos de doenças respiratórias. Rinite, tá certo? Problemas pulmonares, tá certo? A rinite alérgica, bronquite, asma, pneumonia, até casos de câncer de pulmão vem crescendo consideravelmente no município de São José dos Campos e no Vale do Paraíba. Porque o Vale do Paraíba tem uma característica muito interessante, ele é circundado de 2 serras, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e toda a poluição que é produzida aqui, ela fica estacionada aqui. Há muito pouca ventilação. Segundo pesquisas do INPE, a velocidade média anual dos ventos aqui não chega a 6 km por hora. A não ser quando entram as frentes frias, aí há mais ventilação. E agora tem um agravante, qual seja, as mudanças climáticas, não é? Se antes as estações do ano eram relativamente mais definidas, agora você não tem mais isso, você está observando. Nós estamos no outono com chuvas torrenciais. E daqui para frente vai ser assim. Isso já foi previsto pelo IPCC, pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então o que acontece? Os gestores, aqueles que estão e não são, eles não estão muito preocupados com isso. Quer dizer, então você pega, por exemplo, o caso de São José dos Campos, vem prevalecer uma política rodoviarista, eminentemente rodoviarista. Não há projetos, por exemplo, para o transporte público. Um transporte público de qualidade, menos poluidor, inclusive poderia ser até gratuito, por que não? Essa é uma luta que a gente faz, me compreende? Um transporte público mais eficiente, mais confortável. Porque se você não tem um transporte público com essas características e com as vias expressas, você vai estimular o quê? O transporte individual motorizado. E é o que vem acontecendo, né? De 2013 para 2018, houve um aumento de 84% na frota de automóveis aqui. Você me compreende? Então, é uma região bastante comprometida, é uma região muito poluída, é uma região, nosso município em particular, tem poucas áreas verdes, 4 metros quadrados de área verde por habitante, quando a OMS estabelece um mínimo de 12. Você me compreende? Nós já convivemos aqui com inversões térmicas, nós convivemos aqui com ilhas de calor. Você me compreende? Então, os casos de doenças respiratórias aqui na nossa região só vem crescendo. Os pneumologistas, meu amigo, estão mordendo os lóbulos de felicidade. Você passa nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, você observa a quantidade de crianças, adolescentes, jovens, idosos com problemas respiratórios. Afora o problema da água, né? Um dia desses eu vi o presidente do Comitê de Bacias dizendo que o Rio Paraíba está às mil maravilhas. Eu fiquei tão assim, rapaz, transtornado, para não falar outra coisa, que eu quase peguei meu sapato e joguei na televisão. Porque se eu estivesse entrevistando o presidente do Comitê de Bacias, eu falei assim, você teria coragem de permitir que os seus filhos se banhassem no Rio Paraíba ou tomassem um copo de água do Rio Paraíba? O Rio Paraíba, rapaz, está entre os 10 rios mais poluídos do Brasil, segundo a Agência Nacional das Águas. O Rio Paraíba recebe diariamente 1 bilhão de litros de esgoto sem tratamento, afora metais pesados, fármacos, hormônios. Como é que se pode dizer que a água que nós bebemos é uma água de qualidade? Mas ela é tratada, sim, ela é tratada, mas ela não elimina as impurezas.
Então, muitas das doenças que nós, infelizmente, temos é consequência disso, do ar que nós respiramos de péssima qualidade, da água que nós bebemos e dos alimentos que ingerimos com muitos agrotóxicos. A população não tem dimensão disso, sabe? E mesmo aqueles que usam de produtos orgânicos, sem querer, evidentemente, desmerecê-los, claro. E eu falo isso com muito carinho e muita atenção a todos eles, porque eu percebo que eles têm muita boa vontade, enfim. Mas se você está numa região poluída, esses alimentos também ficam comprometidos. Porque a gente aprende na escola tudo que sobe e desce. Você me compreende? Então, essa dimensão, a grande maioria não tem. E aí o que acontece? O prefeito, não só esse, como os anteriores também, independentemente das cores, eu gostaria de deixar isso muito claro, pode ser azul e amarelo, vermelho, todos eles fizeram opção por uma política rodoviarista, uma política de vias expressas. O governo passado ainda tentou fazer uma maquiagem com ciclovias, mas ciclovias que começam em lugar algum e terminam em lugar nenhum, não há as conexões, me compreende? Então, como utilizar desse veículo se efetivamente, né, não há uma malha cicloviária, né, que tenha as interfaces, que esteja conectada inclusive com outros modais de transporte? Quer dizer, então tudo é feito para fins eleitoreiros, você me compreende? Agora, compreensível que esses governos apostem em políticas rodoviaristas, porque você sabe que onde há vias expressas, há uma indução ao quê? Loteamentos, prédios, comércio, shoppings. É um exemplo no caso da Via Banhado, né? A Via Banhado é um projeto que visa justamente atender o quê? Especulação imobiliária. Porque qual é a justificativa para a construção da Via Banhado? Inclusive a remoção daquelas famílias que estão lá. Né? Em torno de 400 famílias, inclusive famílias que estão lá há mais de 80 anos, 100 anos, tá certo? Primeiro fazer a higienização, né? Porque é muito ruim ter pobre perto, né? Porque o pobre é o responsável, né, pela criminalidade, pela violência. Então, remove essa pobreza, né? E aí, justamente, onde essas famílias se estabeleceram, passa o traçado da via. A título, evidentemente, de melhorar o quê? A mobilidade urbana. Quer dizer, você tira o movimento do centro e joga lá para a Via Banhado, que ela vai fazer a conexão entre a Via Norte e a Via Oeste. 6 quilômetros de via. Só que tem um porém, e isso não é pensado. Nenhum ônibus vai passar ali. Não está no projeto. É só automóvel. Me compreende? Então, aquilo que aparentemente vai ser bom para a cidade, a bem da verdade está atendendo o quê? Interesses de grupos imobiliários. Né? Ô, Moraes, a gente está com um papo excelente, você vai ter que voltar aqui para a gente discutir esses assuntos todos. Um prazer. Mas já estouramos até 8 minutos no nosso programa de hoje, mas eu queria te agradecer pela presença no dia de hoje e deixar para você um minutinho aí para você encerrar, fazer uma colocação em relação ao que você queira para o nosso internauta que acompanham agora o nosso programa. Bom, eu vou concluir então poesia, né? Claro. A poesia, enfim, apesar do meu discurso aqui profundamente tenebroso, né, e assustador, mas eu vou terminar com o seguinte poema. Apesar dos pesares, dos séculos sujos e cansados, do sangue das feridas esparramado, alguém crê e descrê e cria poesia. Salve, salve a poesia. Talvez a arte, caríssimo jornalista, seja a nossa única saída, né? A poesia é a palavra sonhando, né? E o poeta é o intérprete da multiforme floração cotidiana. Então, eu encerro aqui dizendo o seguinte, se há alguma saída para nós, essa saída inevitavelmente virá pela arte. Porque a arte mexe com a nossa sensibilidade, com a nossa emoção, com a nossa inteligência, e é por aí. Muito obrigado pela presença, Moraes. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês aí, porque deve agora que você conhece aqui o estúdio, já está super convidado. Muito bem, obrigado. Eu queria agradecer a todos que acompanharam o nosso programa na noite de hoje e também a equipe que aqui acabou por trás das câmeras fazendo esse programa acontecer. Lucas Martins, André Barbosa e a Gabriela Fani. E nós voltaremos na próxima quinta-feira, em novo horário, 18 horas, com mais um programa Em Movimento.